Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? A convenção do PL teve um momento que parou o Brasil inteiro. Um vídeo de Jair Bolsonaro, criado com inteligência artificial, foi exibido no palco, com ele próprio pedindo votos ao filho. A equipe jurídica de Flávio já havia discutido os riscos antes de exibir e concluiu que não há infração eleitoral, já que a primeira frase do vídeo deixa claro que se trata de uma simulação por IA. O TSE já movimenta nos bastidores, mas os advogados eleitorais consultados confirmaram, em princípio não há crime. E como era de se esperar, o governo Lula entrou em pânico e convocou o embaixador da Argentina depois do discurso demolidor de Milei, numa crise diplomática que expõe ao mundo a fragilidade do cachaceiro. Você vai assistir agora. Pessoal, a equipe jurídica da campanha de Flávio Bolsonaro, agora candidato à presidência da República pelo PL, discutiu. Antes da exibição do vídeo, eles já tinham discutido os riscos ao realizar um vídeo como esse, produzir, exibi-lo. Foi gerado por inteligência artificial durante a convenção do partido neste sábado. Quem é que ficou sabendo disso? Quem é que está explicando isso para a gente? A nossa analista, Jussara Soares. Bom, segundo os advogados, não, qual que é o entendimento deles, né? E por qual motivo até eles balizaram, tá ok, vai usar esse vídeo? Analisaram tudo antes porque, de acordo com o entendimento deles, não existe risco de penalização para o ex-presidente. A avaliação é de que a imagem de Bolsonaro, criada por inteligência artificial, para pedir... Até vou dar um zoom aqui. Reitero, tá? Esta imagem foi criada por inteligência artificial. Esta imagem, criada por IA para pedir votos a Flávio, de acordo com os advogados da equipe de Flávio, não descumpre as regras eleitorais. Tampouco a medida cautelar que foi imposta pelo Supremo Tribunal Federal, que proibiu o ex-presidente de fazer manifestações políticas. O entendimento é que a primeira frase do vídeo já oferece segurança jurídica para evitar as punições. E a Jussara conta que, inclusive, na matéria, qual foi a primeira frase? Isso que vocês estão vendo aqui não sou eu. Isso é uma simulação da minha imagem e da minha voz, feita com inteligência artificial. É exatamente assim que essa projeção em inteligência artificial de Bolsonaro começa falando. O TSE já trabalha com a possibilidade de que o vídeo seja alvo de questionamentos na corte, tanto que já tem ocorrido ali umas movimentações. Apesar das discussões que o vídeo deve provocar, os advogados eleitorais consultados pela Jussara Soares disseram o seguinte, que em princípio não vem qualquer infração eleitoral ou criminal no vídeo de IA. E aí deixo para vocês aqui a sugestão de leitura até dessa matéria. Tem uma outra matéria no site dizendo: entenda quais são as regras para vídeos e imagens com IA nas eleições. Uma das informações é que AI ou IA não é inteiramente proibida, pode ser usada, mas aí existem regrinhas e tal, e esta matéria te explica tudo isso. Tá bom? Bom dia, governador Tarcísio, prefeito Nunes, bom dia, presidente Milei, bom dia a todos. Flávio, meu irmão, hoje, oficialmente, você assume o lugar que o nosso pai ocupou nas eleições lá em 2018. Isso é uma enorme responsabilidade. Juntos com o nosso pai, ajudamos a dar corpo ao movimento de resgate da direita no Brasil desde muito antes na internet. No início, éramos poucas vozes, mas aos poucos fomos conquistando os corações das pessoas de bem. Esse movimento cresceu e elegeu um presidente da República. Não porque somos bons, mas porque representamos o que o povo quer que sejamos. Isso nos custa caro há décadas, mas o couro é duro e podem nos subestimar, como sempre fizeram. Mas eu tenho certeza absoluta da vitória do Brasil. Esse movimento orgânico, representado acima de tudo por um tal de Jair Messias Bolsonaro, gerou um despertar de uma nação, abriu os olhos das pessoas para a força do sistema e o que ele faz com quem se levanta contra ele. Nosso pai é vítima diária desse sistema e agora você também está sendo atacado por ele, com toda a força. Mantenha a cabeça erguida, a espinha ereta e o coração tranquilo. Estamos todos contigo, haja o que houver. O Brasil não aguenta mais 4 anos de PT. E é a nossa última chance de livrar o país desse sistema tóxico da esquerda e resgatarmos o que sobrou da democracia do nosso país. Pois o próximo presidente da República indicará mais de 70 juízes de tribunais. A cada dia que passa, se infiltram mais e mais em todas as esferas de poder, todos os segmentos da sociedade.
negando o Criador, minando os valores da família, lesando a pátria, tolhendo a liberdade, prendendo, torturando e matando inocentes. Tua missão é gigante, meu irmão, e o fardo é pesado. Mas pode ter certeza, você não está sozinho. Há milhões de brasileiros de bem de braços dados contigo, firmes nessa caminhada que será vitoriosa. Não será vitoriosa apenas para você, para um partido ou para um grupo político. Será vitoriosa pelo Brasil. Mas hoje, eu não estou aqui para falar de política. Eu estou aqui para falar de alguém que conheço desde meu primeiro dia de vida. Crescemos juntos, compartilhamos alegrias, dificuldades, responsabilidade e aprendizado. Como qualquer família, tivemos momentos de concordância e divergência. Mas uma coisa nunca faltou, parceiro. Respeito, amor fraterno e confiança que construímos ao longo desse caminho. Quem vê apenas um homem público muitas vezes não enxerga a pessoa que existe por trás dele. Eu conheço o pai e marido dedicado que tu és. A pessoa que tem dedicação, disciplina e coragem para enfrentar os desafios, não importa o tamanho deles. Sei da responsabilidade da missão que você recebeu, mas eu estou muito tranquilo, porque como poucos conheço e confio na sua capacidade de levar à frente o trabalho do presidente Jair Bolsonaro. Como um irmão, desejo sabedoria para tomar decisões, serenidade nos momentos difíceis e coragem para enfrentar os desafios que certamente virão. Conte comigo sempre, querido Prime. Estamos e estaremos juntos em mais essa batalha, seguindo firme no propósito de resgatar o Brasil do PT, restaurar a liberdade e trazer de volta a alegria do nosso povo. Por fim, eu não posso deixar de falar o que nosso pai sempre diz, usando quando o seu coração está cheio. Deus, pátria, família e liberdade. Um grande abraço para você, guerreiro. Flavio, my friend, I want to congratulate you on the official launching of your campaign. You're a great champion of Brazil. You're a great champion of the friendship between our peoples. And I know that you will bring Brazil to greater and greater heights. Congratulations. O Brasil chamou para consultas o embaixador da Argentina. Vamos com a Luciana Tadeu para que nós possamos compreender quais são esses movimentos, o que tem havido. Luciana, uma insatisfação já fica exposta quando a gente vê a solicitação de um embaixador, né? Bem-vinda. Oi, Elisa, bom dia para você, para todos que nos acompanham. Elisa, olha, inclusive fontes diplomáticas me dizem que essa é a maior crise entre os países em décadas. Realmente estão vendo essa situação com preocupação. O embaixador brasileiro aqui na Argentina, Júlio Bitelli, deve chegar em Brasília ou hoje ou amanhã. A previsão é que chegue e já fale com o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira. E esse gesto de convocar o embaixador, né, de chamar para consultas, é uma forte demonstração de protesto por parte de um país, é um indício de uma gravidade realmente nas relações diplomáticas. E o Itamaraty, o que está avaliando é que essa fala do presidente Javier Milei em São Paulo, na Convenção Nacional do Partido Liberal, que essa fala foi ofensiva, não somente para o presidente Lula, para o ministro Alexandre de Moraes, mas a todo o povo brasileiro, que foi um desrespeito, que foi uma afronta. Essa é a avaliação e então chamou o embaixador e olha, fontes também não descartam chamar o próprio embaixador da Argentina no Brasil para que dê explicações sobre essa situação. Já houve outra ocasião, em 2024, em que o embaixador brasileiro aqui, que ainda era Júlio Bitelli, que já era Júlio Bitelli, que também foi chamado para Brasília depois da participação de Javier Milei em outra visita ao Brasil, em que também não se reuniu com o presidente Lula ou com autoridades do governo federal e participou da Convenção de Ação Política Conservadora em Balneário Camboriú.
Naquela ocasião, o embaixador aqui na Argentina também foi chamado para conversar sobre as relações entre Brasil e Argentina, porém, naquela situação, a avaliação é que as palavras de Milei tinham sido contidas, não foram tão hostis como o que a gente viu neste sábado, nessa convenção do PL, em que Javier Milei não somente chamou o presidente Lula de presidiário, mas chamou o ministro Alexandre de Moraes de lixo careca, disse que somente Flávio Bolsonaro poderia parar Lula, fez um discurso com um tom bastante hostil, de bastante confronto com o presidente Lula, contra a esquerda, acusou Lula ao lado de Fidel Castro, o ex-presidente cubano, de terem criado o Fórum de São Paulo para disseminar o comunismo pela região. Também disse que Lula vai deixar uma crise de dívida no Brasil e que deve pagar por isso com a derrota nas urnas em outubro. Então foi um discurso visto como ofensivo por parte de fontes diplomáticas e resultou então nessa convocação para consultas do embaixador brasileiro aqui, que então vai a Brasília, está praticamente arrumando as malas para ir para Brasília, deve chegar hoje ou amanhã, ainda não há uma previsão exata por parte do Itamaraty da chegada dele, mas a previsão é que assim que chegar, converse com o ministro Mauro Vieira. E também estive perguntando, nessa chamada para consultas, se tem alguma previsão de quanto tempo o embaixador vai ficar distante da Argentina, vai ficar por lá, e ainda não tem essa previsão. Vai depender realmente dessas conversas e provavelmente da resposta do governo argentino em relação a essa medida de protesto pelo Brasil, Elisa. Luciana Tadeu explicando para a gente, portanto, quais são os efeitos após a fala do presidente argentino Javier Milei e esse movimento diplomático que é muito significativo, né, Luciana? Quando você convoca um embaixador, isso carrega uma mensagem ali bastante importante na diplomacia. Luciana, bom trabalho para você aí na Argentina. Já já a gente conversa novamente. Excelente, mi amigo. ¿Cómo estás? Esse abraço é de mi padre, ¿sí? De mi padre esse abraço. Gracias por tudo. Una pena que no pude ver a tu papá. Pero bueno. Luego poderá. Así no. Beleza, tudo bem? Firmes. Fuerte. Absolutamente. Para la ola azul llegar a Brasil. Obviamente. Vinimos a acompañar la ola azul. Digamos, que sea el momento y terminemos de pintar el mapa como corresponde de una vez. Sí, sí. Así que una gran esperanza para octubre. Vamos. Essa é a cabeça da cobra. Ricardo, vem. A sua presença aqui é muito importante nesse processo. Hoje é um dia histórico. Así lo entendemos, por eso estamos aquí. Sí. Muchas gracias, muchas gracias. No, por favor, digamos, o sea, sabemos lo que estamos peleando. Vamos combater el terrorismo juntos. Exactamente. Uma das mais difíceis da história da cidade. Juntaram 4 contra nós, inclusive do nosso campo, para nos atacar. Que é o que tem acontecido nos nossos candidatos ao Senado. Pessoas do nosso campo que estão para dividir. Nós temos aqui nos unir. O time está formado. É o Flávio. E aqui em São Paulo é o Tarcísio. E aqui em São Paulo é o Derrite e o André do Prado. E acabou. Quem fizer um jogo contra está traindo aquilo que o Jair Bolsonaro... Vou por a carne agora, picanha deve estar no cofre. R$ 27,95. Chupa que é de ovo. Meu pai chamava batata rufle. Batata rufle. Tá caro, tá caro. Era proibir um filho de ver o pai. Mas esse é o padrão, já esperava, né? Até a sobremesa tá salgada. R$ 89,98. Que cagada, hein? Fala, pessoal, estamos chegando aqui numa grande rede de supermercado. Fazer mais um comparativo de preço. Absurdo como as coisas dispararam, o poder de compra do brasileiro diminuiu bastante. Vou botar um boné aqui, não sei se vai disfarçar muito não. Por enquanto tá passando batido. Arroz tio João, 5 quilos. 5 quilos. R$ 27,95. Chupa que é de ovo. Feijão preto máximo. R$ 6,79. Meu Deus do céu. Vou pegar um contrafilé aqui também, que a picanha não tá dando não. R$ 99,98. Tira uma foto comigo. Leite condensado
Piracanjuba, R$ 5,99. Até a sobremesa tá salgada. Kit Pantene shampoo e condicionador, R$ 29,90. Melhor ficar sem cabelo, né? Budweiser 473 ml. Era baratinho, tá R$ 4,99. Cervejinha tá pesada, hein? Fralda Pampers. Já troquei muita fralda das minhas filhas. R$ 89,98. Que cagada, hein? Picanha Maturato, R$ 88,90 o quilo. Peça vácuo. Não tá no cofre não, mas tá bem guardada. Tá salgada. Detergente IP. É óbvio que eu não vou pegar o vermelho. Vou pegar o amarelo. Tá quanto? R$ 2,39. Leite Italac integral. 1 litro. R$ 5,49. Caixa de ovos com 30 unidades. R$ 14,98. Isso aqui a galinha chorou. Batata, R$ 6,65 quilos. Melhor plantar em casa, galera. Tá dando pra comprar, não. Esse aqui é o vilão da ira do brasileiro. Vamos ver quanto é que tá, ó. Café pilão, 500 gramas, R$ 26,90. Mexeu com o cafezinho, mexeu comigo. Pessoal, botei aqui no carrinho algumas coisas que certamente todo brasileiro precisa ter em casa. Pode variar uma marca ou outra. Mostrar que, gente, não tem nem meio carrinho aqui. Uma compra que certamente não vai durar muito para uma família de 3 ou 4 pessoas, né? Vamos lá agora ver quanto é que dá essa conta. Ficou muito salgado a conta. Mais de R$ 900, R$ 908. Só de impostos aqui, a lei fala do que tem que mostrar separado na nota, o que é imposto do que é mercadoria. R$ 217,20 de imposto. Realmente, o poder de compra do brasileiro acabou. Se a gente não mudar o destino desse país a partir do ano que vem, é assim que vai ficar o seu carrinho. Comentem aí que responderei o máximo de comentários até o próximo vídeo e que Deus abençoe todos nós e até o próximo vídeo, pessoal.